Boa noite, quinta-feira, 6 de outubro. Hoje o Unesp Notícias destaca a campanha Outubro Rosa. Quem conversa com a gente sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama é o vice-presidente do Grupo Amigas do Peito de Bauru, o mastologista William Delgado. Comprar uma casa ou investir o dinheiro? Você vai conhecer a nova geração de jovens que não quer se comprometer com um imóvel próprio. Colégio Técnico Industrial da Unesp abre as portas para a comunidade conhecer o trabalho feito na escola, que tem a segunda maior nota do Enem da rede pública em todo o estado. Em tempos de crise, a gente precisa pensar muito bem onde vai investir a nossa renda. A compra da casa própria, por exemplo, já não é mais uma prioridade entre os jovens. Muitos preferem deixar o dinheiro rendendo numa aplicação financeira e pagar um aluguel. Carol e Gabriel dividem um apartamento no centro de Bauru há 3 meses. Amigos decidiram aproveitar a afinidade para economizar com o aluguel, uma opção que vai ao encontro do estilo de vida dos dois. A Carol é freelancer e, por enquanto, não tem planos de comprar um imóvel, uma tradição que já vem de família. Meus pais demoraram para ter um imóvel deles, né? Então isso já faz parte da minha vida de viver de aluguel e acaba casando com o meu estilo de vida. Eu não pretendo, pelo menos não agora, me estabelecer na cidade. Eu acabei ficando aqui porque minha família é da região e porque eu acabei de voltar do exterior, né? Eu morei um tempo lá e eu sou freelancer também. Então acho que todos esses fatores, né? Tanto a falta de intenção de me fixar aqui e também a situação da minha vida agora, nada disso faz com que eu pense em financiar ou comprar um imóvel na cidade. Já o Gabriel está numa fase de transição profissional. Deixou o emprego para ingressar na carreira acadêmica. Por isso, ainda não sabe se permanece na cidade por muito tempo. Por conta da minha situação ser transitória ainda, eu prefiro não ter um investimento que me comprometa tanto mensalmente quanto a longo prazo também. O aluguel se encaixa nessa situação. A gente consegue ter um custo muito baixo, que eu consigo manter o meu orçamento em dia e não me comprometo nesse sentido também. Já o Hélio vive uma situação um pouco diferente. Tem um emprego estável e até poderia investir o dinheiro que tem guardado em um imóvel, mas não acha essa opção vantajosa e prefere continuar pagando aluguel. Existem opções melhores de investir o dinheiro hoje do que colocar o dinheiro numa casa própria, né? Você, mantendo o aluguel, primeiro que você tem um controle do quanto você vai pagar, né? Se você estiver numa situação pior ou melhor, você pode sair para um imóvel mais barato, um imóvel mais caro. Quando você compra um imóvel, independente da sua situação, você está naquele imóvel. Você vai pagar ele, normalmente, o financiamento 25 anos, aí no mínimo, né? Porque o preço do imóvel é caro. E você vai ter que ficar ali naquele imóvel, né? Você pode trocar de emprego, perder o emprego, você vai ter um emprego pior, você vai ter que se manter com aquele custo que você tinha. Já no aluguel não, né? Você tem essa movimentação financeira. Para ele, por enquanto, o dinheiro continua aplicado para comprar um imóvel, só tendo muita certeza do retorno oferecido. Vamos supor, eu quero comprar um imóvel de 300 mil. Se eu chegar nos 300 mil, eu olho lá esse dinheiro e falo, compensa comprar um imóvel hoje? Eu vou analisar o que tem no mercado, né? Dependendo dos investimentos. Se o investimento estiver me rendendo coisas a mais do que a casa própria, eu vou optar ainda por ficar no aluguel e continuar com o dinheiro investido, porque eu vou estar ganhando mais dinheiro. A opção da Carol, do Gabriel e do Hélio vai na direção oposta de uma pesquisa feita aqui no estado. O levantamento revelou que os jovens são os compradores em potencial de imóveis novos, a maior parte deles usando financiamentos e comprometendo até 31% da renda. Ainda assim, os números não significam que essa é a escolha certa. Para este assessor de investimentos, a pesquisa reflete um cenário conservador verificado em muitas cidades. Gabriel acredita que a falta de conhecimento leva as pessoas a imaginarem que a compra de um imóvel é o único investimento viável, mas há outras opções no mercado financeiro. Acredito que seja uma questão de cultura, né?
aquele bem tangível ainda passa muita segurança para os investidores ou então quem está começando a ter uma reserva financeira, né? Hoje a gente tem Tesouro Direto, LCI e LCA, que são os produtos que mais estão na moda aí, né? Fundos de investimento. Então, com qualquer valor a gente consegue fazer aplicação nessas opções e acumular dinheiro, né? Dependendo do objetivo do investidor. Mas antes da escolha é preciso listar os objetivos e o perfil do investidor. Se for fazer uma viagem, se for fazer uma faculdade, se for comprar uma casa, eu não posso montar uma carteira, né? Sugerir uma carteira de investimentos com alto risco, por exemplo, no caso de ações. Tem que ser uma carteira pensando em Tesouro Direto, CDB, títulos públicos, fundos de investimento, algo que a gente consiga ter rentabilidade acima de poupança e também consiga uma rentabilidade muito maior. Por isso, para não perder dinheiro, a dica é simples: dedicar um tempo para pesquisar e comparar as taxas de rendimento que o mercado oferece. Nesta sexta-feira, o tempo deve ficar mais estável na maior parte do estado. As informações são do IPMET e do CPTEC. Para esta sexta, não tem previsão de chuvas para praticamente todo o estado de São Paulo. Podem cair pancadas apenas na faixa leste paulista. As temperaturas continuam amenas, mas no fim de semana começam a subir. Bauru deve ter tempo firme amanhã. Agora a umidade do ar é de 40%. Hoje ventou bastante na cidade. Neste momento, os ventos estão mais fracos, a 12 km por hora. Os termômetros variaram entre 13 e 25 graus. Nesta sexta, a mínima prevista é ainda mais baixa, de 11, e a máxima deve ficar em 25 graus. Nós falamos aqui do excelente desempenho do Colégio Técnico Industrial da Unesp no Enem 2015. Depois do intervalo, você vai conhecer parte do que é desenvolvido por lá. Esta é a semana em que o CTI abre as portas para a população para falar dos cursos técnicos oferecidos e apresentar os trabalhos dos alunos do ensino médio. Voltamos num instante só. Amanhã, a Enactus Unesp Bauru vai promover uma roda de conversa para quem já tem ou pensa em abrir um negócio. A Enactus é uma organização estudantil que trabalha com empreendedorismo social. A ideia desse encontro é debater oportunidades de geração de renda. A participação é gratuita. O evento vai ser amanhã, às 2h, no Instituto Profissional de Reabilitação Social, 1º de agosto. Fica na rua José Santos Godoy, número 3169, no Geisel. Nesta semana, o Colégio Técnico Industrial da Unesp está de portas abertas para a comunidade conhecer o trabalho desenvolvido na unidade. Alunos de outras escolas, familiares e professores podem conferir a estrutura do local e ver o que os estudantes desenvolvem durante as aulas. O colégio é uma referência no ensino médio e técnico, nas áreas de mecânica, informática e eletrônica. O Colégio Técnico Industrial foi destaque no ranking do Enem 2015, ficando em 8º lugar entre as escolas da rede pública de todo o país e em 2º no estado de São Paulo. E é para mostrar a qualidade do ensino que o CTI abre as portas todos os anos durante a Semana do Colégio. Parte do que é produzido durante os 3 anos de ensino médio é exposto pelos próprios alunos. Eles têm também a tarefa de explicar as experiências aos visitantes. É um momento de que alunos de ensino fundamental, por exemplo, podem conhecer melhor o trabalho que é realizado aqui dentro, né? Muitos intentam prestar a prova e fazer parte do corpo discente do colégio. É um momento em que outros colégios de ensino médio, né, estreitam esse vínculo com os nossos alunos, né? Eles têm amigos em outros colégios, né? Que toda a comunidade no geral vem conhecer, né, o nosso espaço físico e o trabalho desenvolvido, os cursos ofertados pelo CTI. Para os alunos, já sair preparado para trabalhar é uma das vantagens do colégio. Mas aprender os conhecimentos do ensino médio na prática vai além disso. Os professores, eles se dedicam muito para explicar pra gente. Todo mundo que tá aqui, na verdade, é meio que um conjunto que dá certo. Por isso que tem um resultado bom, por isso que todo mundo procura. Eu já saio um profissional daqui já, com o diploma, tudo. Eu faço estágio, eu posso aplicar a minha profissão. Porém, eu posso fazer uma faculdade também, que é o que eu quero. Durante a semana, diferentes escolas de Bauru agendam visitas para que os alunos do ensino fundamental conheçam as possibilidades que têm com o ensino técnico.
É uma escola muito boa e essa feira que eles fazem nos atrai e para escolher o curso certo que nós iremos prestar no ano que vem. Para a gente assim, ampliar um pouquinho mais a visão de mundo deles, para estimular e alimentar os sonhos deles de seguir uma carreira, uma profissão. Mas não são só os experimentos da área de mecânica e de eletrônica que chamam a atenção do público. No CTI, os estudantes são incentivados a fazer trabalhos que explorem diferentes habilidades e conhecimentos. A Gabriela, por exemplo, produziu um documentário sobre doenças negligenciadas. Ela uniu o aprendizado da disciplina de biologia com as técnicas que aprende em eletrônica. Juntou um pouco de biologia, um pouco de eletrônica. A gente também teve umas aulas aqui sobre fotografia, em administração, geografia. A gente vai juntando um pouco de conhecimento aqui e ali e a gente vai conseguindo. O ensino prático proporcionado pelo colégio também pode ajudar os jovens a escolherem melhor a carreira que vão seguir. Foi pensando nisso que a Vera trouxe o filho Estevão. Eu gostei muito da parte de eletrônica lá, que tem os robôs, que eles usam também programação para fazer. Eu acho que essa parte foi a mais legal. Eu gosto mais de informática, mas a de eletrônica, por enquanto, a que eu vi até agora foi de eletrônica, que eu mais gostei mesmo. Acho que é uma fase que é difícil para sozinho você decidir um caminho, e é muito cedo, na verdade. Então a gente vai tentando em casa orientar de todas as formas possíveis. E como ele tem esse interesse, a gente sabe que é um ensino de qualidade, que é uma coisa que vale a pena apostar, então eu resolvi trazer para também não fazer uma escolha errada, para daqui 3 anos se arrepender. Então bom conhecer antes para tomar uma decisão mais acertada, né? Para quem se interessou em conhecer, a programação da Semana do Colégio vai até amanhã, ao meio-dia. E o CTI também está com o processo seletivo aberto para a primeira série dos cursos de Educação Profissional Técnica, com ou sem o ensino médio. A inscrição vai até o dia 21 de outubro e a taxa é de R$ 55. O edital com todas as informações pode ser acessado no site da VUNESP. No próximo bloco, vamos conversar ao vivo com o vice-presidente do Grupo Amigas do Peito de Bauru, o mastologista William Delgado. Já estamos em plena campanha do Outubro Rosa e o assunto são os cuidados com o câncer de mama. Voltamos num instante só. Já começou a campanha Outubro Rosa, que alerta para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. É o segundo tipo de tumor mais comum entre as mulheres no mundo, ficando atrás apenas do câncer de pele. E para falar sobre esse tema, a gente recebe o vice-presidente do Grupo Amigas do Peito de Bauru, o mastologista William Delgado. William, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. William, vamos começar falando quais são os fatores de risco para que uma mulher tenha o câncer de mama? Olha, o câncer de mama ele envolve alguns fatores de risco, né? Alguns dos principais são a idade da primeira menstruação, que é a menarca precoce. O que é precoce? Antes dos 10 anos. E a última menstruação, que é a menopausa, né? Mais tardia, então ali acima de 54, 56 anos, tá? Porque nesse período você fica mais exposta aos níveis de hormônio feminino, que são os estrogênios, e isso aumenta o risco para o câncer de mama. Um outro fator de risco indireto é a obesidade, porque a paciente que é mais obesa, ela tem uma conversão no tecido gorduroso do hormônio estrogênio, e isso então aumenta o volume de hormônio circulante, então aumenta o risco também para o câncer, né? A questão da reposição hormonal também aumenta quando você compara grupos de mulheres que usam hormônio com as que não usam. As que usam têm um risco um pouco maior. Não que o hormônio vai dar câncer, mas ele pode acelerar um processo que você já tenha, né? Tem a questão do antecedente familiar. Então, quem tem antecedente familiar de primeiro grau, que é a mãe ou irmã, tem um risco de 2 vezes mais para desenvolvimento do câncer de mama. Então esses são os fatores de risco principais, né? Tem alguns secundários aí, né? E em relação a esses fatores também existem alguns fatores de prevenção ou de proteção. Além dessa questão hormonal, então, que tem relação direta, o que a mulher pode fazer como prevenção, né, para evitar o câncer de mama? Hábitos saudáveis, reconhecidamente, ajudam nessa prevenção? Sim, na verdade, assim, nós não temos grandes trabalhos científicos, né? Mas existem alguns trabalhos que falam que a atividade física,
ela favorece a proteção em relação ao câncer de mama. Existe um trabalho que ele fala em 3 vezes por semana, você pode diminuir 25% de risco e 5 vezes até 50%, embora são trabalhos isolados. Então, para a medicina, é ideal que você tenha trabalhos repetidos, né, para validar aquele trabalho, né? Mas já são dados importantes, né, dizendo que a gente tem que fazer a atividade física, né? O hábito de você não fumar, o hábito de ter uma alimentação saudável, né? Por exemplo, os agrotóxicos, tudo isso acaba interferindo também na questão do desenvolvimento de uma célula não adequada. Falando da questão da prevenção também, uma pesquisa recentemente publicada pelo Instituto de Biociências da Unesp, ela associou o baixo número de horas que a mulher dorme por dia com o risco do desenvolvimento do câncer, por causa de uma substância que ela é produzida enquanto a gente está dormindo, que é a melatonina. Eles fizeram um estudo com células-tronco de câncer de mama e a melatonina, ela ajudaria a combater o crescimento dessas células. Então, é um estudo inicial, né, nesse campo, mas é possível dizer que também dormir bem seria um fator de proteção. Sim. A melatonina, ela é um hormônio produzido pela glândula pineal, né? E ela tem ação não só em relação à mama, às células-tronco, ela tem ação no nosso corpo todo. Ela funcionaria como um comandante. Então, quando você produz adequadamente a melatonina, você tem uma tranquilidade diária ali, né, no seu dia a dia e tal, e isso diminui os níveis de estresse. A gente sabe que um outro fator importante em relação ao câncer de mama é o fator emocional. Então, se você tiver bem equilibrado, né, emocionalmente, vamos dizer assim, diminui também o risco de aparecimento não só do câncer de mama, mas também de outras doenças, principalmente coração, né? Entre 60% e 70% das mulheres que descobrem que têm o diagnóstico de câncer de mama, elas que descobriram pelo autoexame. Então, esse é um hábito que a mulher deve incorporar à sua rotina, né? Além do autoexame, que outros exames a mulher deve fazer, com que frequência, a partir de qual idade? Olha, o autoexame, é importante a gente dizer assim, que a Organização Mundial de Saúde hoje, ela não estimula tanto o autoexame. Por quê? Principalmente porque aquelas mulheres em idade ali de 20 até 45, 50 anos, normalmente elas têm uma quantidade de tecido glandular muito maior do que o gorduroso. E esse tecido glandular, ele é mais durinho. Então, existe uma dificuldade entre você perceber um nódulo no meio de um tecido glandular. Então, para as mais jovens, ele não seria eficiente. O autoexame é mais difícil. A não ser que esse nódulo surja superficialmente. Se ele for profundo, às vezes você não percebe. Então, além do autoexame, né, é importante a gente destacar a mamografia, tá? A gente faz uma primeira por volta de 35 anos, que é para ter com que comparar posteriormente, né? E a partir dos 40 anos, uma vez por ano. Nas mamas jovens, associar sempre o ultrassom de mama, que dá uma ideia boa dentro daquela questão do tecido glandular, tá? Então, esses são os principais exames para que a gente possa detectar o tumor precoce. E o tratamento? Ele vai depender do grau em que esse tumor se apresentar? Sim, o tratamento ele depende do estágio que você pega a doença, do tipo de tumor e também do tamanho do tumor e da mama. Então, às vezes você ouve uma pessoa falar, a minha amiga teve câncer de mama, mas era gravíssimo, teve que tirar a mama. E, na verdade, esse grau de agressividade não está atrelado a isso, ao que você vai fazer, né? Por exemplo, você pode ter uma mulher que tenha um tumorzinho pequeno, mas a mama é muito pequena, você tem que tirar a mama. Enquanto que, às vezes, um tumor maior, numa mama volumosa, você pode tirar só o setor. Então, retirar a mama ou não depende também do tamanho do tumor. Tá certo, e uma das principais ações da campanha Outubro Rosa é um mutirão de exames clínicos. Ele vai ser feito no dia 15 e vocês estão abrindo inscrições para médicos voluntários, né, William? Isso, esse mutirão é, assim, na verdade, o nosso objetivo principal, né? Porque a gente faz exame na população geral de Bauru, principalmente aqueles que não têm plano de saúde, né? E a gente conta, então, com o voluntariado. Então, os médicos voluntários, né? E a gente pede para que se cadastrem, para que estejam lá com a gente, trabalhando no dia 15, né? É, assim, extremamente gratificante você atender aquelas mulheres que não têm oportunidade e que vão sair de lá
com a mamografia já agendada para fazer no tempo certo, e aquelas, o mais importante, né, aquelas que tiverem alguma alteração na mamografia já são direcionadas para o ambulatório para tratamento, né? Então não fica um caso perdido, elas vão ser atendidas e vai dar seguimento naquele acompanhamento. E as pessoas podem se inscrever por um número, né, pelo telefone? Isso. As inscrições para as pacientes abriram hoje no Hospital Estadual e o número é 0800 779 0000. É só ligar e agendar para sábado, dia 15, estar lá com a gente. Muito bom, tem um histórico importante, né? Esse mutirão de descoberta, né, de casos. Sim, através do mutirão nós temos a detecção de alguns casos, né, que estavam às vezes perdidos ali e que de repente você detecta um caso ali pequeno, tem um tratamento e você vai promover a cura. Muito bom, obrigada, viu, por sua Eu participação. que agradeço, obrigado. É isso por hoje, o Unesp Notícias volta amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.